Olá pessoal do canal Ronaldo Lima Oficial, esta é a nova série Quando Jesus Morreu, na interpretação das Testemunhas de Jeová, na dos Judeus Messiânicos, da Adventista do Sétimo Dia e na minha interpretação. Esse daqui é o segundo vídeo da série, onde nós vamos tratar qual foi o ano da morte de Jesus na interpretação da Adventista do Sétimo Dia. Está preparado para mais esse vídeo? Então, vamos lá! Então, como eu disse, nós vamos falar agora sobre a forma que os adventistas eles determinam o ano da morte de Jesus. Os adventistas utilizam uma técnica de datação que eu chamo de profecia-prova. Eles têm uma estrutura profética na qual determina algumas datas e aí eles têm que pegar e encaixar os textos bíblicos naquela interpretação que eles têm da profecia. Às vezes não encaixa o contexto histórico, se ignora o contexto histórico e aí a profecia prova. Aí se ignora todas as outras fontes e fica com a interpretação da profecia. Essa é uma técnica muito perigosa porque depois de apresentado a força da evidência de que não bate, essa pessoa ela fica numa posição de ou aceita e larga tudo e volta para a estaca zero, ou fica se auto-enganando porque precisa estar certo acima das evidências. Então, a profecia que eu estou dizendo é essa daqui. 2.300 tardes e manhãs. Na verdade, eles interpretam duas profecias no mesmo período de tempo, que é as 2.300 tardes e manhãs e 70 semanas de Daniel. Então, eu vou falar primeiro da necessidade das 2.300 tardes e manhãs, que ele começa a contagem dos anos em 457 e você tem que contar 2.300 anos, aí ele vai contando aqui, ó, 408, aí vai para o ano 27, para o ano 31, para o ano 34, todas essas datas são inegociáveis dentro da profecia, para poder chegar em 1844, então isso é inegociável, tá? Agora eu vou falar de um contexto um pouco mais sintetizado, que seria, no caso, esse período primeiro aqui até o ano 34, que é a outra profecia que faz parte da interpretação deles. E aqui que a gente vai focar, 70 semanas de Daniel. Tá, então estamos falando aqui do ano 457 a.C., 408, e aqui no ano 27 há um evento histórico que é o batismo de Jesus. E aqui que começa a nossa análise. O batismo de Jesus, Lucas 3, 22 e 23 diz que nesse evento aqui ele tinha quase 30 anos. Aqui é que começa a coisa ficar mais séria. No livro da Ellen G. White, considerada profetisa pelos adventistas, ele diz o seguinte, que Jesus ele se batizou no outono do ano 27, né? E ele estava com quase 30 anos, segundo a Bíblia. Então, ele se batiza provavelmente em setembro, outubro ou novembro, nesse período, que é o de outono, e ele tinha quase 30 anos. Ter quase 30 anos pode ser ou tá ali no 29 para 30, ou no período dos 30 anos incompleto, né? Ali naquele período. Então nós vamos trabalhar e vamos colocar isso dentro de uma planilha e vamos calcular agora de forma aceitando que essas afirmações estão corretas e vamos ver o resultado que vai dar. Então, pessoal, aqui está a planilha. Então vamos falar aqui o que a Ellen G. White colocou e faz parte da interpretação da profecia. Jesus tem que batizar no ano 27 e tem que ser no período de outono, setembro, outubro ou novembro. Então, esse período aqui. E aí ele poderia estar no finalzinho do ano com dos 29 anos ou no início do ano 30 da vida dele, tá ok? Aí entra esse texto do livro Cristo em seu Santuário, da Ellen G. White, que diz o seguinte: no ano 31 da nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado na Páscoa. E se ele foi batizado no outono, então quantas primaveras teve depois do seu batismo? Essa que é a questão. Quantas primaveras? Isso significa quantas Páscoas Jesus participou depois do seu batismo. Como eu já mostrei no meu primeiro vídeo, se você não assistiu,
o card vai estar aqui em cima. Jesus, segundo a Bíblia, participou de 3 Páscoas. Para seguir o que Ellen G. White está dizendo, 3 Páscoas não são suficientes. Precisa de ter 4 Páscoas. E agora, como resolver isso? Lembrando que eu estou fazendo aqui uma análise imparcial, apenas colocando na prática aquilo que foi afirmado como correto, e eu estou mostrando que há uma grande problemática na própria explicação. Então vamos lá. No ano 27, em outono, aqui Jesus se batiza. Então depois disso daqui tem a primeira Páscoa, que seria no ano 28. Não tem como ser interpretado de outro jeito, porque aqui não cabe interpretação, é só aceitação mesmo. E a primeira Páscoa está narrada em João 2:23, tá? Então, passou esse ano, na próxima Páscoa, segundo o Adventismo, foi aqui no ano 29, o ano 3789 da contagem judaica. Essa é a segunda Páscoa, e para eles, a segunda Páscoa é narrada em João 5, versículo 1. Apesar de estar aqui festa entre os judeus, eles falam que isso é uma Páscoa, tá? Então essa aqui seria, no caso, a segunda Páscoa. Passando isso, aí você entra aqui no ano 30, 3790 da contagem judaica, a terceira Páscoa, que é narrada em João 6:4, tá? Então tá aqui. E aí sim vem a quarta Páscoa, que foi no ano 31, 3791 da contagem judaica. Jesus morre aqui nessa quarta Páscoa, que é citada em João 13:1. Então, aqui eu estou provando que a interpretação adventista precisa de 4 Páscoas para poder colocar cronologicamente a morte de Jesus no ano 31, tendo em vista que ele se batiza no ano 27. Eu imagino que você, meu amigo adventista, nunca ouviu falar disso. Nunca você viu uma escola sabatina falar sobre isso. Você nunca percebeu, nunca aprofundou para saber por que tem 4 Páscoas dentro da interpretação adventista. Talvez isso foi tão relevante porque você foca simplesmente na profecia prova e não nas evidências históricas, né? Então aqui nós estamos contando aqui, agora eu vou mostrar que isso daí é oficial. Tá aqui, comentário bíblico adventista em João 5. Ele está dizendo o seguinte, olha: desde os tempos antigos, comentaristas foram divididos sobre a identidade desse partido, dessa festa. A opinião dos pais da igreja dividia entre a Páscoa e Pentecostes, e um dos manuscritos do século IX deste evangelho, que agora se encontra em Oxford, chega ao ponto de inserir festa dos pães asmos em vez de festa dos judeus, identificando a festa como Páscoa. Olha só para onde esse argumento leva. Leva para um manuscrito do século IX. Aí que a gente entra agora na parte exegética, tá? Alguém faz exegese invalidando os textos mais antigos em virtude dos textos mais novos? Em vez de aceitar o texto mais antigo, aceita o mais novo como evidência? Então é essa que é a proposta apresentada pela exegese adventista por causa dessa necessidade de profecia prova. Mas aqui eu gostaria de aproveitar e mostrar para vocês o seguinte, olha, nós temos aqui o texto grego, tá? Tá aqui, ó, festa dos judeus, tá vendo aqui? Festa dos judeus. Esse daqui é o Códex Sináitico do século IV. Então nós vamos agora para o próximo, os manuscritos mais antigos aqui, ó. Festa dos judeus, ó, festa dos judeus, tá? Então tá aqui mais um manuscrito, e esse daqui é o Codex Vaticanus do século IV. E nós temos aqui também o Codex Alexandrino, tá aqui, ó. Festa, aqui a festa, tá? Dos judeus, ó. Nos 3 maiores manuscritos completos que tem dos evangelhos, mostra que a festa é entre os judeus, a festa é dos judeus, tá? Então não tem como você pegar e invalidar esses manuscritos em virtude de um manuscrito apenas do século IX. Eu já mostrei para vocês que os manuscritos não dão base para identificar essa festa como Páscoa. Agora eu vou mostrar aqui alguns comentaristas não adventistas que apresentam a sua argumentação, e eles, como especialistas, têm um peso diferente até mesmo da minha análise. Vamos lá. Os capítulos centrais do Evangelho de João são cronologicamente relacionados com diversas festas do ano judaico. Veja 6:4 Páscoa, 7:2 Tabernáculo, 10:22 Dedicação, 11:55 novamente a Páscoa. A identificação dessa festa mencionada aqui é incerta. A variante com o artigo definido antes de festa. A festa dos judeus provavelmente
é a dos tabernáculos, mas o peso das evidências favorece a ausência do artigo. Foram levantados alguns argumentos interessantes para identificar essa festa com o dia do ano novo, ou seja, a festa das trombetas. Então, segundo esse autor, João trata de todas as festas e seria estranho ele não tratar de uma festa tão especial como a da Páscoa, apresentada dentro desse texto de João 5. Né? Então, pelas evidências, ele aceita que é o dia do ano novo, ou seja, a festa das trombetas. Aqui Beacon diz o seguinte, ó: a sua visita anterior tinha sido na Páscoa. Agora, a viagem de Jesus a Jerusalém deveu-se a uma festa não identificada pelo nome. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, se a festa anterior era na primavera, Páscoa, então a próxima que ele subiu para Jerusalém não era Páscoa, não era festa da primavera. É isso que ele está querendo dizer aqui. Esse comentário bíblico aqui ele já trata daquela forma que eu te falei lá sobre os manuscritos. Ó, veja bem, ó, uma parte dos manuscritos traz uma festa e outra parte traz a festa. Em todos os casos, deve-se pensar na festa dos tabernáculos. Em João, a Páscoa sempre é definida como tal. Então, aí que está o grande porém. Ó, João 2, que é a primeira Páscoa, João 6, que é a segunda, e João 11, que é a terceira. Do jeito que eu coloquei. É muito estranho sugerir que João simplesmente nessa citação não citaria a Páscoa, não teria o porquê. Para finalizar aqui essa parte dos comentaristas, eu separei esse daqui, deixei por último para poder mostrar que é a base do meu argumento. Ó. Tanto a ocasião como o lugar deste milagre tem sido muito discutido. Se essa festa dos judeus era a Páscoa, então 4 dessas festas foram mencionadas em João, fazendo o ministério de Jesus, estender aproximadamente 3 anos e meio, que é justamente o que Ellen G. White disse. Desde que João cita todas as Páscoas, tá aqui as Páscoas que eu fiz no meu vídeo, se você não assistiu, assista. Uma vez que os melhores autoridades em manuscritos deixam de colocar o artigo definido. Provavelmente a festa era alguma outra e não a Páscoa. Vamos combinar uma coisa aqui. A interpretação deles não é profecia à prova? Então a profecia à prova pode ignorar os fatos históricos, Então vamos ignorar também essa problemática das 4 Páscoas. Então vamos pensar o seguinte, então vamos aceitar as 4 Páscoas e vamos começar a contar aqui. Ó. Então Jesus morreu no ano 31, no ano 3791 da contagem judaica, com 33 anos de idade. Vamos voltar então todos os anos, vamos voltar ano a ano, depois eu vou disponibilizar essa planilha aqui no último vídeo, que seria sobre a visão das testemunhas de Jeová, e aí nós finalizamos aí essa parte. Então vamos lá, olha só que interessante. Jesus, para manter essa posição, Jesus então tem que ter nascido do ano de 3759 da contagem judaica em -3, ok? Então Jesus ele teria que ter nascido em -3, ele não poderia ter nascido aqui nesse período, porque nesse período aqui é o período do frio, então ele não nasceu aqui. Então, no máximo, ele teria nascido em outubro, se a gente respeitar essa ideia. Então, ele teria que ter nascido aqui, em outubro, no máximo. Mesmo que você ignore as 4 Páscoas, mas agora como ignorar isso? Que Jesus aqui está nascendo depois da morte de Herodes. Como isso é possível? Lembra que eu falei que só existe 2 formas de representar o que Ellen G. White disse segundo a história? Ela disse que Jesus se batizou no ano 27, aqui em outono, e ele tinha que ter, para estar dentro do texto de Lucas, quase 30 anos. Então, eu coloquei aqui a primeira contagem, com ele terminando aqui o ano 29 para o ano 30. Então, você viu aí que não deu certo. Então, se a gente colocar um ano para trás, como é que fica? Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Então agora Jesus ele se batizou de setembro, tá? Do ano 27, que também está aqui em outono, tá certo? Então é o último dia que ele pode ter se batizado em setembro, no último mês aqui, setembro, porque depois aqui ele já estaria com 31 anos, então não tem jeito. Aqui é o máximo que ele poderia ter se batizado. Agora vamos contar para trás então. Ó, vamos contar ano a ano para trás e vamos ver aqui o que dá. Ele teria que nascer no ano de 3758, aqui é o período do frio, então aqui ele não poderia ter nascido aqui no período do frio. Então ele nasceria no máximo no ano -4, aqui em outono, em outubro. Então, mesmo assim, mesmo em um ano para trás, ele estaria nascendo
depois da morte de Herodes. Então, mesmo assim, não bate com o contexto histórico, tá? Então, todas as formas que você encontrar para harmonizar o que Ellen G. White disse, aceitando até as 4 Páscoas, não bate com o contexto histórico. Por isso que eu digo que a forma de interpretação adventista é profecia à prova. Não importa os fatos históricos. Você acha que eu estou descobrindo a roda? Não. Você acha que os especialistas adventistas não sabem dessa problemática? É lógico que eles sabem. Você está vendo aqui esse vídeo do Rodrigo Silva, 70 Semanas de Daniel, ele está explicando exatamente o texto que eu estou mostrando. Nesse minuto aqui, ó, 29:53 a 30 minutos e 30, ele fala que Jesus nasceu exatamente como eu estou falando, entre o ano -3 e -4 a.C. O que isso significa? Que Jesus nasceu depois da morte de Herodes. Lembra que eu falei que essa interpretação, profecia à prova, é perigosa, porque mediante as evidências, as pessoas elas tendem a trair a sua própria consciência? Sim. É por isso que eles mantêm sempre 2 discursos. Se eles vão defender a profecia, eles defendem a profecia à prova. Agora, quando eles vão falar sobre contexto histórico, ele já muda para Jesus ter nascido antes da morte de Herodes. Se está defendendo a profecia, Jesus morreu depois da morte de Herodes. Mas se está defendendo o contexto histórico, eles falam que foi antes da morte de Herodes. Então, o próprio Rodrigo Silva, nesse vídeo aqui, ó, afinal, quando nasceu Jesus, ele diz aqui em 22:54 a 23 que Jesus nasceu em -5 ou -6, como eu apresentei no meu vídeo, falando da minha interpretação das possibilidades do nascimento de Jesus. Então, eles mantêm 2 informações. Afinal, é possível ser casado e solteiro ao mesmo tempo? Isso é uma estratégia. Ele semeia todo tipo das informações, negando e afirmando, para manter as pessoas com dúvida. E na dúvida, as pessoas acabam aceitando sem nem questionar. É isso. Eu estou mostrando aqui com clareza, de forma muito simples, que não tem como aceitar o método profecia à prova, porque não bate com o contexto histórico com nada. E eu vou agora mostrar para vocês o último ponto, que é o ponto astronômico, para que eu possa mostrar que o ano 31 é impossível de ser o ano da morte de Jesus. Bem, pessoal, estou aqui no site Time and Date, né? Uma das coisas que os adventistas defendem é que Jesus ele morreu no ano 31, no 15º dia da lua, e esse dia era da Páscoa, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que o 15º dia da lua é lua cheia, tá? E a lua cheia do mês de março do ano 31, veja aqui, caiu no dia 27, e 27 é terça-feira, não sexta-feira, terça-feira, tá certo? Essa aqui é uma das fontes, o site é o Time and Date, como você pode ver. Vou mostrar uma outra fonte aqui, ó. Essa outra fonte que é o Skyview Café, que é a visão aí do céu, né? Tudo baseado na contagem da lua. Então tá aqui, no ano 31, em março, é o 27, que é o 15º dia da lua. Então tá aqui, e caiu na terça-feira, não sexta-feira, tá? Agora vamos provar aqui, agora de forma astronômica. Lembra que o Flávio Josefo disse o seguinte, que no 14º dia da lua, o Sol ele está alinhado à constelação de Áries, e isso que demonstra que estamos falando do mês de Nissan. Lembra disso? Pois bem, então estamos aqui no dia 27/3 do ano 31, tá? Eu selecionei aqui a Lua, veja aí, ó, tá vendo a Lua aí? A Lua está selecionada e está mostrando aqui, ó, que está iluminado 99,8%, ou seja, é lua cheia, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui, ó, eu tirei, só para vocês se localizarem aí, ó. Eu vim aqui, tirei a iluminação solar e coloquei aqui as constelações, tá? Nós estamos aqui no céu de Jerusalém, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou para o lado oeste, que é no pôr do sol. Aqui o sol está se pondo, tá? No oeste. Eu vou voltar aqui algumas horas e vamos ver se o sol está alinhado à constelação de Áries. Ó, estamos subindo. Olha aqui o sol aqui, a constelação de Áries aqui, exatamente do jeito que Flávio Josefo disse.
Essa é a evidência que estamos falando do mês de Nissan. Então está mais do que provado que Nissan, o 15º dia da lua, caiu numa terça-feira e não numa sexta-feira. Dessa forma, não tem condições nenhuma de continuar afirmando que o ano 31 foi o ano da morte de Jesus, de hipótese alguma. Desde já eu autorizo qualquer adventista a pegar meu conteúdo e fazer qualquer tipo de refutação. Se quiser ir no canal Arena Apologética, no Professor Kleber Guedes, aí no Isaías Navi, fique à vontade, tá certo? Pode usar o meu vídeo, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou só fazer a conclusão agora. Então, se aceitar a proposta adventista, que é profecia à prova, você tem que aceitar as datas do jeito que está lá, porque se tirar as datas da forma que eles apresentam, a profecia para de bater, tá? Então, não pode mexer, é inegociável, como eu já disse. E eu mostrei que, aceitando essa ideia, você tem 4 Páscoas. Aí a Bíblia apresenta 3. Mesmo aceitando as 4 Páscoas, voltando para trás, Jesus sempre vai nascer depois da morte de Herodes. E isso, na verdade, não aconteceu. Segundo a Bíblia, Herodes morre e Jesus volta para Jerusalém depois de muito tempo dele ter nascido. Outro ponto também seria o ano 31, que eles afirmam que o ano 31, Jesus morreu no dia 15 de Nissan, e dia 15 de Nissan tinha que ser sexta-feira. Então aqui a quarta fonte, que é dia 15 de Nissan de 3.791, caiu no dia 27 de março do ano 31 e foi numa terça-feira, não foi na sexta-feira. Então mais uma coisa aí que não bate. Agora, a minha interpretação tem um problema? Tem. Que seria em Lucas 3:1, que fala sobre o 15º ano de Tibério César. Esse é um problema. Só que nem esse problema ajuda o adventismo, porque isso também é problema para o adventismo. Aí que tá. Nem isso ajuda o adventismo, porque dentro da estrutura bíblica nada corrobora com a visão adventista, nada. E esse ponto aqui, que é de Tibério César, ele colocaria a morte de Jesus para o ano 33, e eu não vou entrar em detalhes agora, eu vou explorar esse ponto aí quando eu fizer o vídeo das testemunhas de Jeová, tá ok? Então, pessoal, é isso. Gostaria que vocês dessem um like, se inscrevessem no canal, e se você quiser compartilhar com seus amigos, fique à vontade. Dessa forma termina esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.